Olha quem tá aqui de novo! Pois é, mais um vídeo na horizontal, tentando acostumar com isso aqui ainda. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Banheira de Conhecimento. Meu nome é Adriano, você vai entrar num mundo de curiosidades no vídeo de hoje. Eu separei aqui alguns temas bem interessantes para a gente poder conhecer as respostas. Vamos lá, deixa eu ver o que eu separei pra nós aqui. Cadê? Vamos achar aqui. Primeira pergunta mandada aqui, deixa eu ver. Por que quando os cachorros se acasalam, eles ficam grudados um no outro? E aí, o que acontece? Segunda pergunta. A potência de um torpedo é a mesma potência de um míssil lançado por um caça? Nada a ver do cachorro com o míssil, né? Mas aqui assim, é uma mistureba de conhecimento danado. Joga tudo pra dentro da banheira aí. O que aconteceu com os corpos dos passageiros do Titanic? Dos passageiros e dos tripulantes, né? Não pode esquecer deles. O que aconteceu com os corpos? Por que os cavalos dormem em pé? E aí, hein? Por quê? Será que eles nunca dormem deitado? Se um meteorito bem valioso caísse no meu quintal, ele seria meu? E por fim, será que existe algum gás que ao entrar em contato com o ar normal, ele se solidifica? E aí? Esses são os temas do vídeo de hoje, então já senta aí, desce o dedo no like e bora começar a entender sobre as curiosidades do mundo, do universo, dos animais, de tudo que se possa imaginar. Então vamos começar pela última. Será que existe algum tipo de gás que, se ao entrar em contato com o ar, ele fica solidificado, ele se torna um sólido? Bom, nós podemos dizer que dois gás têm uma reação semelhante a essa. Se tornar um sólido ou mudar de composição ao entrar em contato com um determinado tipo de clima. Por exemplo, o dióxido de carbono, que tem a sigla CO2, ele é um gás normal em temperatura ambiente. Agora, quando você deixa ele a uma temperatura de menos 78 graus e meio, graus Celsius, nessa temperatura extremamente baixa e uma pressão alta faz com que ele se torne um cubículo, uma espécie de um cubo branco sólido, que você conhece como gelo seco. Então, um gás normal, quando ele é reduzido a temperatura, ele se solidifica, fazendo com que ele se torne, então, um gelo seco. Eu vou falar para você, o negócio é tão gelado que eu não sei se você colocou a mão já, mas queima, viu? E dói, colocar a mão no trem daquilo lá é doído. O outro gás, que é interessante também colocar nessa lista aqui, que numa temperatura normal, ele é um gás normal, mas quando você coloca uma temperatura muito baixa, de menos 195 graus, ou seja, próximo da casa dos menos 200 graus, ele se torna um líquido. Pois não fica sólido, ele fica um líquido. Eu tô falando do nitrogênio. O nitrogênio, em temperatura ambiente, ele é um gás. Quando você coloca ele a uma temperatura de quase menos 200 graus, ele se torna líquido. E esse líquido, quando ele volta à temperatura ambiente, ele volta a se tornar um gás. E aí ele some, né? Que coisa doida, hein? Bora para a próxima pergunta. Digamos que um meteorito de altíssimo valor caia no seu quintal. Tem um meteoro voando no espaço que a própria NASA falou que ele tem muita pedra preciosa nele, ouro, entre outras preciosidades, e ele tem um valor estimado de mais de 40 mil quatrilhões de dólares. Ou seja, é muito mais, 2 ou 3, 4, 5, 6 vezes mais do que a economia global. Já pensou se um desse cai no seu quintal? Mas e aí, será que ele seria seu? A grande verdade é que se você morasse nos Estados Unidos e em alguns países, sim, de fato, seria seu. Aqui no Brasil não dá para ter certeza. Há uma lei, até marquei, deixa eu lembrar que lei que é. Código Civil, na seção 3, que diz: um objeto não identificado que cair em sua propriedade poderia se tornar seu. Porém, se o governo disser que precisa do material, aí você não tem o que fazer, o governo toma de você. Mas como eu disse, eu não sei confirmar isso porque é um pouco aberto essa interpretação. Então pode ser que seja seu, como também pode ser que não seja. Vamos pro próximo, vamos ver qual é o próximo tema aqui. Próximo tema, o que aconteceu com os corpos dos passageiros e dos tripulantes do Titanic? Que fim levou? Bom, a gente sabe que o Titanic foi uma das maiores tragédias de navios comerciais da história da humanidade. O acidente ocorreu, deixa eu lembrar aqui, no dia 15 de abril de 1912. Ele afundou lá no Atlântico Norte. Dos estimados 2.224 passageiros e tripulantes que estavam presentes naquela embarcação, mais de 1.500 pessoas morreram. Vários navios fizeram um trabalho de resgate dos corpos. Isso durante os próximos dias, semanas e meses.
levou meses procurando corpos e encontraram um monte de corpos à deriva no oceano. Alguns teve condições de reconhecimento, algumas famílias conseguiram reconhecer os seus parentes, o que levaram os corpos de volta à pátria deles, ao país deles. Outros não tiveram condição de ser reconhecidos. E todos esses que não foram reconhecidos ou que não foram buscados por familiares, eles foram enterrados num cemitério na Escócia, chamado de Halifax. Alguns corpos foram cremados, mas agora o interessante é que a grande maioria, note, a grande maioria dos corpos não foram encontrados. O que faz levantar algumas teses, como por exemplo, grande parte desses corpos que não foram encontrados provavelmente afundaram junto com o Titanic. E estão ainda hoje, provavelmente, os seus esqueletos na profundidade mais baixa do Oceano Atlântico, o Atlântico Norte, né? Outras partes dos corpos foram afastando do local do acidente, ou que talvez foram consumidos por animais marinhos. Note que foi a grande maioria dos corpos. Então isso é um mistério que até hoje não se consegue resultado, não se consegue a resposta. O que aconteceu com esses corpos que nunca foram encontrados? Mudando de pergunta agora, vamos para o cavalo. Por que o cavalo dorme em pé? Sabia disso? Você sabia que o cavalo dorme em pé? Mas peraí, o tempo inteiro ele dorme em pé ou ele deita? E aí, hein? Bom, na verdade, os cavalos conseguem dormir em pé, até anotei aqui, ó. Devido a uma especialização anatômica chamada de mecanismo de permanência. Isso está presente em seus membros posteriores. E esse mecanismo permite que eles bloqueiem os principais tendões e ligamentos em seus membros, para que possam assim então permanecer de pé com o mínimo de força muscular possível. Tá, mas qual o motivo? Por que eles dormem de pé? Simplesmente para eles ficarem preparados contra predadores. Eles dormindo de pé, eles conseguem então se mover rapidamente caso a presença de um predador aconteça. Só que detalhe, de fato eles não estão dormindo, eles estão cochilando. É igual o nosso cochilo de tardezinha gostoso. Eles fazem isso de pé. Eles, os cavalos, para poder dormir de verdade, para alcançar aquela posição do sono profundo que é o REM, eles precisam fazer isso deitados. Só assim os cavalos conseguem repousar por completo e obter um sono profundo. Se o cavalo não fizer isso, ele pode sim ter problemas de saúde. Então, sim, o cavalo dorme de pé e também dorme deitado. Outra pergunta, penúltima. Será que a potência de um torpedo é a mesma potência de um míssil atirado por um caça? Boa pergunta. Na verdade, nós não temos como comparar os dois no mesmo patamar, pois cada um deles trabalha de forma diferente. Por exemplo, os torpedos são armas subaquáticas, usadas principalmente por submarinos ou mesmo navios para atacar alvos subaquáticos. Por outro lado, os mísseis são atirados tanto por submarinos, como navios, caças, aviões, bases terrestres ou navais, uma série de infinidade de coisas que pode atirar um míssil. Tanto no torpedo como no míssil, a potência vem de seus motores. No caso dos torpedos, alguns motores são elétricos, outros movidos a combustão. No caso, pistão a combustão. É isso. Pistão de combustão interna. No caso dos foguetes, não. Eles são utilizados como motores de foguete, seja de combustível sólido ou mesmo de combustível líquido. No caso dos mísseis, eles podem carregar ogivas nucleares, coisas que os torpedos não podem fazer. Outra coisa, os torpedos têm alcance mais limitado e uma velocidade mais baixa. Para você ter uma noção, o torpedo que consegue viajar mais longe, ele tem um alcance no máximo de 50 km. Lá nos Estados Unidos tem um famoso torpedo, que é o MK-48, que tem um alcance de cerca de 38 km apenas. E o míssil mais rápido do mundo, que é um míssil da Rússia, ele tem o VA-11, ele tem um alcance de apenas 20 km. Ele é o mais rápido do mundo, mas o alcance é bem curtinho. Já os mísseis, eles podem ser utilizados como curto alcance, médio alcance, longo alcance e também alcance intercontinentais. Por exemplo, o Tomahawk, que é o míssil mais conhecido do mundo, ele tem um alcance de 1.500 km. Agora, o míssil intercontinental, ele consegue percorrer cerca de 13.000 quilômetros. Já é doideira, hein? 13.000 quilômetros é coisa. Então, na questão de velocidade e na questão de alcance, na minha opinião, o míssil ganha. E por fim, por que os cachorros se acasalam e ficam grudados depois? Quem nunca viu essa cena
traumatizante de ver os bichinhos grudados. Na verdade, isso acontece por conta da natureza do próprio cão, do macho. Isso por conta da anatomia do pênis dele. Esse processo natural é chamado como nó copulatório. Durante o acasalamento, após a penetração, o bulbo glandis, que é uma parte do pênis do cachorro, ele incha. E esse inchaço prende o pênis dentro da fêmea, não consegue sair, fica preso, ele incha lá dentro, é como se travasse lá. Então a fêmea contrai o músculo do seu trato reprodutivo, fazendo com que permaneça o pênis lá dentro. Isso dura cerca de 15 a 30 minutos dessa posição, eles ficam grudados por esse tempo. Mas, como eu disse, é algo absolutamente natural, normal. Isso acontece justamente para que os cachorros consigam colocar o maior número de sêmen no interior da fêmea. Agora, essa situação para os dois, tanto para a fêmea como para o macho, é uma situação um pouco estressante, um pouco incômoda. Ainda mais se for a primeira vez dos dois. Então, um conselho: nunca tente separar os dois. Deixe que a natureza faça o trabalho sozinho. Porque depois de 15 minutos até 30 minutos, o pênis do macho vai desinchar e aí eles vão conseguir se desgrudar tranquilamente. Não mexa, deixa lá. Eu vou ter que desligar aqui, a câmera já tá colocando que vai acabar minha bateria, mas se você gostou dos vídeos, curte aí, vou deixar 2 vídeos na tela para você continuar maratonando no canal e a gente se vê no próximo vídeo, antes que minha bateria acabe. Tchau!